A família da minha esposa me tratou como um ninguém até eu me tornar rico. Eles tentaram anular o contrato pré-nupcial. Então, uma ação minha os deixou em silêncio e sem poder. Quando eu tinha 23 anos, conheci a Sara. Eu tinha acabado de sair da faculdade e estava no meu primeiro emprego em uma empresa de TI em Denver. A Sara estava terminando o curso de licenciatura e nos conhecemos no churrasco de um amigo em comum. Ela tinha uma maneira de fazer todos rirem e se sentirem à vontade. Serei honesto, fiquei completamente encantado desde o primeiro dia. A Sara vinha de uma família bem de vida. O pai dela possuía algumas concessionárias de automóveis e a mãe dela gerenciava uma boutique em Boulder. Eles não eram mega ricos, mas tinham o tipo de dinheiro que tornava a vida mais fácil. A minha família era de classe média. Meu pai era eletricista, minha mãe enfermeira, e eles nos criaram, eu e meus 2 irmãos, em uma casa pequena, mas aconchegante. Nunca passamos fome, mas coisas como férias ou roupas novas eram raras. Enfim, eu e a Sara nos demos muito bem rapidamente. Começamos a namorar e, em um ano, eu sabia que ela era assim a pessoa certa. Eu pedi ela em casamento em um parque onde costumávamos passar os domingos preguiçosos, e ela disse sim. Tudo parecia perfeito, bem, quase perfeito. Os pais dela, especialmente o pai, não estavam entusiasmados comigo desde o início. Eles deixaram claro que não achavam que eu era bom o suficiente para Sara. Não era hostilidade explícita, mas como comentários sutis que me lembravam do meu lugar. Coisas como: então, Matt, qual é o seu plano de 5 anos? Ou, você sabe, a Sara está acostumada com um certo estilo de vida. Eu ignorei, porque amava a Sara e ela sempre me apoiava. Quando começamos a planejar o casamento, os pais dela soltaram a bomba do pré-nupcial. Lembro de o pai da Sara me chamar para o escritório dele uma noite depois do jantar. Ele estava com um olhar sério, como se fosse me dar um conselho que mudaria minha vida. Em vez disso, ele me entregou uma pilha grossa de papéis e disse: Isso é apenas uma formalidade, Matt. É para proteger o futuro da Sara. Tenho certeza de que você entende. Eu não entendi e também não gostei. Me senti insultado, porque eles assumiram que eu ia aproveitar da filha deles. Eu mal ganhava $40.000 por ano naquele trabalho de TI, mas tinha planos, grandes planos. Queria me provar, não apenas para eles, mas para a Sara e para mim mesmo. Ainda assim, não queria causar problemas. Então, levei os papéis para casa e os li com uma mistura de raiva e confusão. O pré-nupcial basicamente dizia que se Sara e eu nos divorciássemos, eu sairia com nada além do que eu tivesse conquistado. Nenhum dinheiro da família dela, nenhum dos bens que ela poderia herdar, nada. Era tudo sobre proteger ela. Não nós dois. Eu odiava cada linha disso. Levantei o assunto com a Sara, esperando que ela me apoiasse. Em vez disso, ela disse: Matt, não é grande coisa, é só papelada. Isso não muda o que eu sinto por você. Ela estava calma, mas eu podia perceber que ela se sentia presa entre mim e a família dela. Eu não queria colocá-la nessa posição, então engoli meu orgulho e assinei. Eu disse a mim mesmo que não importava, porque eu não estava me casando com ela pelo dinheiro da família dela. Olhando agora, provavelmente foi meu primeiro erro, deixar os pais dela definirem o tom do nosso casamento. Mas na época, achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que eles acabariam se acostumando comigo e o pré-nupcial seria um não argumento, já que estávamos construindo uma vida juntos do zero. O casamento em si foi lindo, mas também um pouco constrangedor. Minha família e a dela não se misturaram bem. Meus irmãos e alguns dos meus primos apareceram com ternos, que pegaram emprestados ou compraram em promoção, enquanto o lado da Sara parecia que tinha saído de um catálogo de clube de campo. Não houve drama, mas a divisão foi óbvia. Depois que nos casamos, nos mudamos para um apartamento pequeno em Denver. A Sara começou a dar aulas em uma escola primária local e eu continuei me dedicando ao meu trabalho de TI. Os primeiros anos foram difíceis, mas recompensadores. Fizemos um orçamento cuidadoso, cozinhamos a maioria das refeições em casa e economizamos cada centavo possível.
Os pais dela, às vezes, faziam comentários sobre o nosso orçamento apertado, mas não nos importávamos, estávamos felizes. Ainda assim, o pré-nupcial permanecia na minha mente. Não era que eu achava que precisaríamos dele, mas ele simbolizava algo mais profundo. Parecia que a família dela não confiava em mim, mesmo depois de eu ter me casado com a Sarah e começado a construir uma vida com ela. Toda vez que o pai dela fazia um comentário sarcástico sobre o meu trabalho ou nossa situação financeira, doía. Eu trabalhava mais duro por causa disso. Queria provar que estavam errados, mas o pré-nupcial nunca realmente desapareceu. Havia momentos, pequenos e fugazes, onde ele surgia nas conversas. A mãe da Sarah brincava sobre como tinham sido inteligentes em me fazer assinar o contrato. Ou o pai dela trazia isso à tona quando falava sobre proteger os bens da família. Eles falavam isso com sorrisos, mas sempre parecia um tapa na cara. Ainda assim, eu não dizia nada, mantinha a cabeça baixa e focava na minha carreira. Eu amava a Sarah e não queria deixar que os pais dela arruinassem o que tínhamos. Eu achava que, enquanto estivéssemos felizes, nada daquilo importava. Mas agora, anos depois, posso ver como aquele pré-nupcial era mais do que um simples documento legal. Era um lembrete de que a família dela não achava que eu era suficiente. E conforme as coisas começaram a mudar nas nossas vidas, aquele pedaço de papel se tornou o centro de uma tempestade que eu nunca vi vindo. Depois de alguns anos me esforçando no meu trabalho de TI, as coisas começaram a mudar, mas não da noite para o dia. Foi mais como pequenas vitórias se acumulando até se tornarem algo maior. Eu tinha 27 anos quando consegui minha primeira grande chance, mas chegar lá não foi tão tranquilo quanto eu gostaria. Na época, eu ainda estava trabalhando na empresa de TI em Denver. O salário não era ruim na época, mas também não era ótimo. Eu estava na empresa há cerca de 4 anos e sentia que tinha chegado a um muro. Minha função era estável, mas não me desafiava. E não havia muito espaço para crescimento. Eu sabia que, se quisesse fazer um progresso real, teria que correr um risco. Um dos meus colegas de trabalho, o Jason, começou a falar sobre esse trabalho paralelo que ele tinha, programação freelancer para startups. No começo, pensei que parecia suspeito, como se ele fosse se queimar tentando conciliar dois empregos. Mas então, ele me mostrou o contra-cheque dele de um mês de trabalho freelance e minha mandíbula caiu. O cara estava ganhando o dobro do que ganhávamos no nosso trabalho fixo. Isso me fez pensar. Sempre fui bom em desenvolvimento web e resolução de problemas. Passei meus fins de semana aprimorando linguagens de programação, aprendendo frameworks e experimentando projetos paralelos. A Sarah achava que eu estava louco por passar tanto tempo com isso. Você já trabalha em tempo integral, ela dizia. Por que adicionar mais trabalho? Mas eu não conseguia afastar a sensação de que essa era uma oportunidade. Depois de uns 6 meses de freelance, consegui um cliente que mudou completamente o jogo para mim. Eles eram uma pequena startup de tecnologia procurando alguém para construir todo o sistema de back-end deles. O pagamento foi mais do que eu já tinha feito em um único projeto, mas eles também ofereceram opções de ações como parte do acordo. No começo, não sabia se as opções de ações valiam muito, mas algo na visão da empresa me fez acertar o risco. No ano seguinte, trabalhei como um maluco. Eu ainda estava no meu trabalho diário, colocando 40 horas por semana, mas passei cada momento livre trabalhando nesse projeto de startup. Fins de semana, noites tardias, qualquer coisa. A Sarah não estava nada animada com isso. Ela me apoiava, mas eu podia perceber que ela estava frustrada por eu não estar tão presente quanto costumava ser. Havia discussões, principalmente pequenas, sobre eu perder jantares ou ficar grudado no meu laptop quando deveríamos ter noites de cinema. Eu sempre dizia, só mais um pouco, prometo, mas não acho que nenhum de nós acreditava nisso. Então, aconteceu. A startup com a qual eu estava trabalhando foi comprada por uma empresa maior e minhas opções de ações dispararam em valor. Em um dia, eu estava lutando para acompanhar o pagamento da hipoteca e das parcelas do carro. No dia seguinte, eu tinha o suficiente para pagar tudo e ainda manter uma boa reserva.
Nunca vou esquecer a expressão no rosto da Sara quando eu lhe contei. Ela ficou atônita, de uma forma boa, mas acho que uma parte dela não conseguia acreditar que era real. Esse momento foi um ponto de virada. Eu pedi demissão do meu emprego de TI na semana seguinte, algo que eu vinha sonhando há anos. Meu chefe não aceitou bem. Ele tentou me convencer a ficar, dizendo coisas como: "Você é um dos nossos melhores funcionários, Matt. Tem certeza de que quer jogar tudo isso fora?" Mas eu sabia que tinha terminado. Eu tinha planos maiores agora. A primeira coisa que fiz depois de pedir demissão foi levar Sarah para uma viagem surpresa ao Hawaii. Estávamos falando sobre ir há anos, mas nunca conseguimos pagar. Essa foi a minha forma de mostrar à Ola que o esforço tinha valido a pena e que eu não tinha esquecido de nós. Foi incrível. Praias, pôres do sol, boa comida. Mas mesmo lá, eu não conseguia parar de pensar no que eu queria fazer em seguida. Percebi que adorava trabalhar para mim mesmo. A liberdade, o desafio, o senso de controle. Era viciante. Foi aí que decidi começar minha própria empresa. Usei o dinheiro da aquisição da startup para lançar um negócio de administração de imóveis. O mercado imobiliário sempre me interessou e eu via isso como uma forma estável de aumentar minha riqueza sem estar preso a um trabalho de mesa. Começar a empresa não foi fácil. Havia milhões de coisas que eu não sabia, desde a papelada legal até a gestão de funcionários. Mas me joguei nisso do mesmo jeito que fiz com o meu trabalho freelancer. Li livros, participei de workshops e contei com um mentor que eu havia conhecido durante os tempos de freelancer. Aos poucos, as coisas começaram a se encaixar. Quando completei 30 anos, as coisas estavam indo bem de maneiras que eu não podia imaginar alguns anos antes. O negócio de administração de imóveis que eu comecei estava indo bem, melhor do que eu jamais imaginei. Tínhamos uma lista crescente de clientes e eu havia conseguido formar uma equipe confiável que cuidava da maioria das operações do dia a dia. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava apenas me virando ou vivendo de um pagamento para o outro. Eu estava confortável, estava orgulhoso de até onde tinha chegado e pensei que finalmente tinha conquistado um pouco de respeito da família da Sarah. Mas respeito não foi exatamente o que eu recebi. Começou de forma sutil no início. O pai da Sarah, o Tom, ligava e pedia conselhos sobre investimentos. Parecia inofensivo o suficiente. "Ei, Matt", ele dizia, "estive olhando essa oportunidade de comprar uma propriedade comercial no centro. O que você acha?" No começo, eu estava feliz em ajudar. Achei que ele me via como alguém que já tinha se provado, e eu apreciava que ele finalmente estivesse reconhecendo minha experiência. Mas então, as perguntas ficaram mais pessoais. "Você acha que poderia investir comigo? Você sabe, só para ajudar a dar início ao negócio", perguntou Tom durante uma das nossas conversas. Eu hesitei. Por um lado, ele era da família e eu queria ser solidário. Por outro lado, o negócio que ele descreveu parecia instável. Eu educadamente disse que não estava em posição de investir naquele momento. Foi a primeira vez que percebi uma mudança na atitude de Tom em relação a mim. Ele não disse nada diretamente, mas houve uma frieza perceptível da próxima vez que nos vimos. A Sarah percebeu também e perguntou se algo tinha acontecido. Eu disfarcei dizendo: "Não, ele provavelmente está só estressado com questões de negócios." Mas lá no fundo, eu sabia que ele não estava feliz com o fato de eu ter dito não. Enquanto isso, a mãe da Sarah, a Diane, tinha sua própria maneira de tornar as coisas desconfortáveis. Ela soltava sugestões sobre como a vida tinha se tornado cara, mencionando como estava difícil manter o estilo de vida deles agora que o Tom estava semi-aposentado. "Não somos mais tão jovens, Matt", ela dizia, sorrindo docemente. "Às vezes penso como vocês. Você e a Sarah são sortudos por ter uma base financeira tão sólida." Sortudos. Aquela palavra me irritava. Não foi sorte que me levou até onde eu estava. Foram anos de noites em claro, sacrifícios e trabalho árduo. Mas eu fiquei quieto porque não queria causar tensão. As coisas tomaram um rumo mais sério em um fim de semana.
quando a Sara e eu fomos à casa dos pais dela para o jantar. A refeição começou bem, bife e a conversa de sempre. Mas, à medida que a noite avançava, o Tom trouxe à tona o contrato pré-nupcial. Sabe, Matt, ele disse, cortando o tubife. Estive pensando sobre aquele acordo que fizemos você assinar quando você e a Sara se casaram. Eu congelei. Não pensava no contrato pré-nupcial há anos. Para mim, era apenas uma formalidade que fizemos para agradá-los, algo que não importava mais. Eu pensei que já tínhamos superado aquilo. E daí? Perguntei cautelosamente. Bem, você não acha que está um pouco desatualizado agora? Quero dizer, olha como você se tornou bem-sucedido. Você construiu uma ótima vida para minha filha, e eu respeito isso, mas parece desnecessário manter aquele documento agora, não acha? Olhei para Sara, que de repente estava muito interessada em seu purê de batatas. Ficou claro que ela sabia que isso estava vindo. Não sei, Tom, eu disse, tentando manter meu tom neutro. Não tem sido um problema para nós. Por que mudar algo que tem funcionado bem? A Diane entrou na conversa. É só que as coisas são diferentes agora, Matt. Quando você se casou, estávamos tentando proteger o futuro da Sara, mas agora que você está indo tão bem, parece que o contrato pré-nupcial não faz mais sentido. Sua família, afinal. E aí estava, aquela palavra família. Era a forma deles de fazer parecer que eu é que estava sendo irracional se não concordasse com eles. Olhei para Sara novamente, esperando que ela interviesse e me apoiasse, mas ela ficou quieta. Esse silêncio foi o que mais me irritou. Sinceramente, eu não vejo motivo para acabar com isso, disse finalmente. Não é como se estivesse afetando nossa vida cotidiana. Se for o caso, é só um pedaço de papel que está guardado em uma gaveta. O sorriso do Tom se apertou e a Diane deu um olhar para Sara, como quem dizia: você pode falar um pouco de bom senso para ele? Mas ninguém insistiu mais sobre o assunto naquela noite. No caminho de volta para casa, eu trouxe à tona o assunto com a Sara. Por que você não disse nada lá? Perguntei. Ela suspirou, olhando pela janela. Porque eu não quero ficar no meio, Matt. Você sabe como meus pais são. Eles só querem o que é melhor para mim. E o que é melhor para nós? Retruquei. Esse é o nosso casamento, não o deles. O contrato pré-nupcial nunca foi um problema para nós. Então, por que eles estão tão focados nisso agora? Ela não teve uma boa resposta. Em vez disso, disse apenas: fale com eles, ok? Não se estresse com isso. Mas eu me estressei muito com isso. Nas semanas seguintes, a pressão não diminuiu. Tom e Diane continuaram encontrando maneiras de trazer o assunto do acordo pré-nupcial, sempre o enquadrando como apenas uma conversa. Sara começou a ficar mais defensiva sobre isso, dizendo coisas como: você não tem nada a perder cancelando. Foi quando comecei a sentir que estava lutando uma batalha em duas frentes, uma contra os pais dela e outra contra a própria Sara. Eu a amava, mas era difícil não sentir que ela não estava totalmente do meu lado. O ponto de ruptura aconteceu quando Diane me ligou uma tarde enquanto eu estava no escritório. Ela começou com uma conversa trivial, mas logo mudou de assunto para o pré-núpcio novamente. Matt, eu realmente acho que você deveria considerar como isso parece, disse ela. Manter esse documento em vigor faz parecer que você não confia na Sara, e isso não é justo com ela. Eu já tinha chegado no meu limite. Com todo o respeito, Diane, eu disse, isso não é uma decisão sua. Sara e eu estamos bem com a forma como as coisas estão. Houve uma pausa, e então ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Bem, se você está tão determinado a manter isso, acho que teremos que ver como a Sara se sente sobre isso a longo prazo. Não era uma ameaça direta, mas definitivamente parecia um aviso. Eu desliguei o telefone, furioso. Naquela noite, contei para Sara o que a mãe dela havia dito. Ela não parecia surpresa. Em vez disso, disse: eles estão apenas preocupados comigo, Matt. Eles não querem me fazer mal. Foi quando percebi que não se tratava apenas do pré-núpcio. Era sobre controle.
Os pais dela sempre tiveram voz na vida dela e agora estavam tentando estender esse controle até mim. Atualização 1. Oi, pessoal, é o Matt novamente. Em primeiro lugar, realmente aprecio os conselhos e o apoio que recebi até agora. Honestamente, tem sido um alerta para a realidade. Escrever sobre isso me fez ver as coisas mais claramente e ouvir de pessoas que passaram por situações semelhantes ajuda. Então, aqui está o que aconteceu. As coisas não melhoraram. Se algo, a pressão aumentou. Sarah tem mencionado o prenúpcio mais e mais. E eu não posso ignorar o fato de que o tom dela está mudando. Não é mais apenas, isso é algo que devemos discutir. Agora, é mais como, se você confia em mim, você deveria dissolvê-lo. Tivemos algumas brigas sobre isso. A última esquentou quando eu disse diretamente: isso não se trata de confiança, Sarah. Se trata dos seus pais tentando nos controlar. Ela não gostou disso e respondeu com: ou talvez se trate de você não confiar em mim. Que tipo de marido mantém algo assim depois de todos esses anos? Isso me feriu. Eu disse para ela: o prenúpcio não tem sido um problema por anos, então por que de repente está sendo um problema agora? A única coisa que mudou é que seus pais estão vendo cifrões. Ela me chamou de paranoico, o que parece ser o argumento preferido dela agora. Nesse momento, eu soube que precisávamos de uma conversa real sem distrações. Então, sugeri que fizéssemos uma viagem para uma cabana que costumávamos adorar. É um lugarzinho calmo, perto do rio, e pensei que talvez pudéssemos resetar e realmente conversar sem os pais dela pendurados em cima de nós como nuvens de tempestade. Sarah concordou, mas o humor dela deixou claro que ela não estava empolgada com a ideia. Quando chegamos lá, as coisas começaram bem. A cabana estava exatamente como eu lembrava, tranquila, isolada e o lugar perfeito para clarear a cabeça. Na primeira noite, cozinhamos juntos, o que foi normal pela primeira vez em muito tempo, mas mesmo assim, havia essa tensão não dita no ar. Na manhã seguinte, decidi que era hora de tirar o band-aid. Estávamos sentados no cais assistindo o rio e eu disse: Sarah, eu preciso saber o que está realmente acontecendo. Isso é sobre nós ou é sobre seus pais? Ela suspirou, nem tentando esconder a irritação. Matt, isso é sobre nós. Meus pais não controlam o que eu penso. Eu sou a pessoa que está dizendo que o pré-núpcio não faz mais sentido. Eu não comprei isso. Vamos, Sarah. Não vamos fingir que seus pais não têm pressionado isso desde o começo. Foram eles que me fizeram assinar, e agora são eles que estão tentando desfazê-lo. Isso não é uma coincidência. Ela virou para mim com o rosto sério. Você nem escuta a si mesmo? Você está agindo como se meus pais fossem os vilões aqui, quando tudo o que eles querem é o melhor para mim. O melhor para você? E o que é o melhor para nós? Isso não é o casamento deles, Sarah. É o nosso, e eu não vou deixar que eles decidam como lidamos com as coisas. Foi quando ela disse algo que me fez ferver de raiva. Talvez o problema não sejam eles, Matt. Talvez seja você. Talvez você esteja tão preso nas suas próprias inseguranças que não consegue ver o quão injusto isso é para mim. Inseguro? Eu retruquei. Você acha que eu sou inseguro porque não quero rasgar um acordo que seus pais insistiram? O mesmo acordo que eles me fizeram assinar porque não confiavam em mim? Ela deu de ombros e disse: bem, se você não consegue confiar em mim agora, talvez nem devêssemos estar falando sobre um futuro juntos. Isso me atingiu como um tijolo, mas eu me recusei a deixar que ela visse. Uau! Agora você está ameaçando ir embora porque eu não me curvo às exigências dos seus pais. Bem maduro, Sarah. Não é uma ameaça, Matt, ela disse com a voz fria. É apenas a verdade. Se você está tão obcecado com esse prenúpcio, talvez você não me veja mais como sua parceira. Talvez você esteja só esperando eu errar para você poder sair com tudo. Isso foi o suficiente. Eu me levantei, olhei ela nos olhos e disse: não distorça isso como se eu fosse o problema aqui. Eu trabalhei duro por tudo o que temos e fiz isso sem nenhuma ajuda dos seus pais.
Se alguém deveria questionar lealdade, sou eu. Ela apenas me encarou, sem dizer uma palavra, e eu voltei para a cabana para esfriar a cabeça. O resto da viagem foi um desastre. Nós mal falamos, e quando falamos, era tenso. Quando empacotamos e fomos para casa, estava claro que estávamos em páginas completamente diferentes. Eu tenho minha primeira sessão de terapia esta semana, e espero que isso me ajude a decidir meus próximos passos. Neste momento, sinto que estou no meio de um campo minado, tentando não explodir tudo. Eu amo a Sarah, mas essa situação está me fazendo questionar muitas coisas. Se alguém já passou por uma situação assim, adoraria saber como lidou com isso. Obrigado por lerem e por me apoiarem. Atualização 2. Oi, pessoal. Eu queria voltar com notícias melhores, mas as coisas pioraram. Cheguei a um ponto onde nem sei se o meu casamento vai sobreviver a isso. As coisas chegaram ao ápice na última quarta-feira, quando cheguei em casa e encontrei toda a família da Sarah sentada na minha sala. Os pais dela, a irmã Amy e até a Sarah, esperando por mim como se fosse algum tipo de intervenção. No momento que entrei, Tom começou a falar comigo. Matt, estamos conversando e é hora de resolver essa situação do pré-núpcio. Está destruindo a família e não podemos continuar vivendo assim. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Última vez que eu vi, isso era sobre o meu casamento, não um projeto de grupo. Olhei para Sarah, esperando que ela interviesse e apaziguasse as coisas, mas ela apenas ficou lá, olhando para o chão. Olha, eu disse, tentando manter a calma. Eu deixei claro a minha posição. O prenúpcio fica. Isso não está mais em discussão. Foi quando Diane falou. Matt, você está sendo irracional. Sarah tem dado tudo para esse casamento. E tudo o que você faz é tratá-la como se ela fosse descartável. Descartável. Eu disse. Eu passei os últimos anos construindo uma vida para nós, enquanto lidava com a interferência constante de vocês. Com todo o respeito, Diane, isso não é da sua conta. Sarah e eu precisamos resolver isso sozinhos. Ela não recuou. Tocar em assuntos pessoais é nosso negócio quando afeta a família. Se você realmente se importasse com a Sarah, veria que manter esse acordo pré-nupcial está prejudicando ela. Antes que eu pudesse responder, Tom disse algo que fez meu sangue gelar. Ou você não é o único com opções aqui, Matt. Sarah merece ser protegida. E se você não consegue ver isso, talvez esse casamento não seja tão forte quanto você pensa. Pareceu uma ameaça velada e eu não estava aceitando. Você está sugerindo seriamente que meu casamento é condicional a eu rasgar um documento legal que sua família insistiu tanto em ter? Você tem muita coragem, Tom. A sala ficou em silêncio depois disso. Eu podia ver Amy, a irmã mais nova de Sarah, se mexendo desconfortavelmente. Ela sempre pareceu ser a estranha na família, um pouco tímida e não tão envolvida nas confusões. Não pensei muito nisso na hora, mas, olhando para trás, eu deveria ter percebido que algo estava errado. No final, eu pedi para todo mundo ir embora. Não ia ficar ali e ser atacado por todos na minha própria casa. Sarah ficou para trás e tivemos uma das piores brigas que já tivemos. Ela me acusou de ser teimoso e egoísta, e eu lhe disse que estava cansado de ser tratado como uma carteira por ela e pelos pais dela. As coisas ficaram tão intensas que ela saiu furiosa e disse que ia ficar na casa dos pais por alguns dias. Não a impedi. No dia seguinte, recebi uma ligação de Amy. Fiquei surpreso, porque ela e eu não conversamos muito fora dos encontros familiares. Ela parecia nervosa e perguntou se podíamos nos encontrar pessoalmente. Concordei, pensando que talvez ela quisesse se desculpar pela intervenção ou oferecer algum tipo de explicação. Quando nos encontramos em uma cafeteria, Amy parecia que não havia dormido. Ela ficava olhando por cima do ombro, como se tivesse medo de alguém vê-la. Finalmente ela disse: Matt, eu ouvi algo outro dia e acho que você precisa saber disso. O que ela me contou fez minha cabeça girar. Aparentemente, Sarah e os pais dela estavam planejando algo às minhas costas há meses.
Amy tinha ouvido eles conversando durante um jantar de família quando acharam que ela não estava por perto. Eles disseram que o pré-nupcial tem que ser anulado antes que Sarah possa te deixar. Amy disse, com a voz trêmula. Eles disseram que é a única maneira dela conseguir o que ela merece. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Deixar-me? Por que ela querria me deixar? Amy hesitou. Então, soltou a verdadeira bomba. Porque ela está vendo outra pessoa. Os pais dela sabem, Matt. É por isso que estão pressionando tanto para cancelar o pré-nupcial. Eles acham que se ela se divorciar de você sem isso, ela não vai receber nada. Sentia como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de mim. Perguntei a Amy se ela tinha certeza e ela assentiu. Eu também não queria acreditar, mas ouvi tudo. Eles até falaram sobre como manipular a situação para parecer que você é o vilão. Eu fiquei lá em choque, tentando processar o que ela estava me dizendo. Amy parecia genuinamente chateada, e eu podia perceber que ela não estava mentindo. Por que você está me contando isso? Finalmente perguntei. Ela suspirou. Porque não é certo, Matt. Você não merece isso. Sempre achei que você fosse um bom cara e odeio a forma como minha família está te tratando. Não quero fazer parte disso. Agradeci a ela por me contar e prometi manter ela fora disso. Depois que ela saiu, fiquei sentado lá por horas, relembrando tudo o que havia acontecido. As longas noites trabalhando, as brigas sobre o pré-nupcial, a mudança repentina de atitude de Sarah. Agora tudo fazia sentido. Quando cheguei em casa, comecei a vasculhar nossas finanças compartilhadas, procurando qualquer coisa suspeita. E claro, encontrei algumas cobranças que eu não reconhecia: restaurantes, hotéis, até algumas joalherias. Ainda não confrontei Sarah, mas comecei a reunir provas. Liguei para o meu advogado e contei tudo. Eles me aconselharam a manter a calma e não tomar decisões precipitadas, mas isso é mais fácil de falar do que fazer. Agora, estou tentando descobrir qual será o meu próximo passo. Isso parece uma traição em um nível que eu nunca imaginei. Não sei o que vai acontecer a seguir, mas uma coisa é certa: o pré-nupcial não vai a lugar nenhum e minha autoestima também não. Se alguém tiver algum conselho sobre como lidar com isso, estou ouvindo. Obrigado por me acompanhar em tudo isso. Atualização tardia. 3 tentativas. Oi, pessoal, é o Matt de volta. Espero que para a última vez. Esse pesadelo foi uma bagunça incrível, mas finalmente consegui sair do outro lado. E, deixa eu te contar, é uma sensação maravilhosa ter minha vida de volta. Depois de descobrir tudo com Amy, que a propósito é a verdadeira MVP aqui, eu me organizei rapidinho. Meu advogado e eu trabalhamos como uma máquina bem lubrificada. As provas que eu tinha, a infidelidade dela, as cobranças suspeitas e até a participação dos pais dela tornaram o processo de divórcio quase risível. Quando finalmente confrontei Sarah, ela nem tentou negar. Ela chorou, se fez de vítima e soltou todas as desculpas que você pode imaginar. Eu me senti tão sozinha enquanto você estava sempre trabalhando. Ela soluçou. Você se importava mais com o seu trabalho do que comigo. Eu não aceitei. Eu falei diretamente. Sarah, você não pode me culpar pelas suas escolhas. Eu estava me matando de trabalhar para nos dar uma vida que a maioria das pessoas só sonha. E você jogou tudo isso fora. No começo, ela tentou argumentar. Bem, talvez se você tivesse prestado mais atenção em mim, eu não teria precisado procurar em outro lugar. Isso me atingiu fundo, mas não deixei transparecer. Eu simplesmente disse: então, você não precisava fazer nada. Você fez uma escolha e agora vai viver com as consequências? O olhar no rosto dela quando eu disse que já tinha entrado com o pedido de divórcio foi impagável. Ela tentou se fazer de surpresa, como se não acreditasse que eu fosse realmente levar aquilo a sério. Então, ela mudou de atitude, implorando para reconsiderar. Nós podemos consertar isso, Matt. Podemos ir para terapia, começar de novo, o que for preciso. Eu disse a ela que não tinha como consertar isso. A confiança se foi, e as atitudes dela falavam mais alto do que qualquer desculpa poderia falar. Agora,
Vamos falar sobre o pré-nupcial. Ah, aquele lindo documento salvador da vida. Graças ao contrato inquebrável que a família dela insistiu que fizéssemos quando nos casamos, Sara saiu de mãos vazias. Não um centavo do meu dinheiro suado, sem pensão alimentícia, sem divisão de bens, nada. Adicione a infidelidade dela à mistura, e ela nem mesmo tinha um pé para se apoiar legalmente. Os pais dela, é claro, estavam furiosos. Diane me ligou várias vezes, deixando mensagens longas e raivosas sobre como eu estava arruinando a vida de Sara e como eu precisava ser a pessoa maior. A coragem dessas pessoas, né? Eu não dei atenção. Meu advogado me disse para manter tudo documentado, caso tentassem algo. Mas, felizmente, eles recuaram rapidamente depois que perceberam que não tinham poder nenhum. Não demorou muito para eu descobrir o verdadeiro motivo pelo qual estavam tão desesperados para acabar com o contrato pré-nupcial. Acontece que a situação financeira de Tom e Diane não era tão boa quanto eles fingiam. Seus empreendimentos empresariais estavam perdendo dinheiro há anos e eles mal conseguiam se manter. O estilo de vida chique que ostentavam, tudo era fumaça e espelhos. Quando Sara se mudou de volta para a casa deles, as rachaduras na imagem perfeita deles começaram a aparecer. Ela passou de viver em nossa linda casa para se hospedar no quarto de infância dela. Foram embora as roupas de grife, os dias de spa e os jantares caros. Pelo que ouvi, todos estão lutando para manter as aparências, mas é só uma questão de tempo até que a casa de cartas desabe. E não vamos esquecer do outro cara dela, o homem com quem ela achava que ia partir para o pôr do sol. Pois é, ele a ignorou assim que as coisas começaram a desmoronar. Amy me contou que ele era um datador serial, que não tinha intenção de se estabelecer. Ele só estava levando Sara na brincadeira. E quando percebeu que ela não tinha acesso ao meu dinheiro, ele sumiu. Então, ali estava ela, desempregada, sem um centavo e presa com os pais, que nem podiam mais ajudá-la como antigamente. Karma, né? Achei que isso fosse o fim, mas claro, Sara não podia deixar as coisas assim. Algumas semanas depois que o divórcio foi finalizado, ela apareceu no meu escritório sem avisar. Minha assistente tentou impedi-la, mas Sara se enfiou para dentro. Ela parecia mal. O cabelo estava uma bagunça. Ela estava usando roupas velhas e amassadas e tinha um olhar desesperado nos olhos. Matt, ela disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu cometi um erro. Por favor, eu preciso que você me perdoe. Eu me recostei na cadeira e fiquei olhando para ela por um momento. Parte de mim queria rir da audácia, mas principalmente eu me senti cansado. Sara, já passamos por isso. Você não cometeu um erro, você fez uma série de escolhas que destruíram nosso casamento. O perdão não conserta isso. Ela tentou todas as táticas possíveis. Se desculpou, culpou os pais dela, prometeu mudar e até sugeriu que queriam recomeçar. Podemos recomeçar, Matt. Eu farei o que for preciso para fazer as coisas certas. Mas não havia como voltar atrás. Sara, você não me traiu apenas. Você planejou me deixar enquanto tentava tomar o que eu conquistei. Isso não é amor e definitivamente não é algo que eu possa perdoar. Quando ela percebeu que eu não cederia, ficou brava. Você vai se arrepender disso, Matt. Vai acabar sozinho e vai perceber que afastou a única pessoa que realmente se importava com você. Eu só balancei a cabeça e disse: Sara, você não se importava comigo. Você se importava com a vida que eu te dei. Agora você tem que se virar sozinha. Chamei a segurança para escoltá-la para fora, e aquela foi a última vez que a vi. Desde então, a vida tem sido bem mais tranquila. Amy e eu ainda mantemos contato. Ela se desculpou novamente pelo comportamento da família dela, mas honestamente, ela não precisava. Foi a única que teve coragem de fazer a coisa certa, e eu sempre serei grato por isso. Quanto a Sara e seus pais, ouvi pelos corredores que as coisas estão piorando para eles financeiramente. Parte de mim se sente mal por Amy, porque ela está no meio disso tudo, mas para o resto deles, fizeram a cama, agora podem deitar nela. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso,
é a importância de manter sua posição. As pessoas vão tentar tirar vantagem de você, manipular você e te culpar para que você faça o que é melhor para elas, mas, no final das contas, você tem que cuidar de si mesmo. Para qualquer um por aí lidando com sogros tóxicos, um parceiro duvidoso ou só se sentindo preso em uma situação que não está certa para você, confie no seu instinto e se levante pelo que é certo. Não é fácil, mas vale a pena.